Salmo 86 e verso 7. Vamos falar de clamor na angústia. O que fazer quando somos pegos pelos dias maus, por dias difíceis, trabalhosos, como a Bíblia diz, angústias assolam a vida de muitos servos de Deus. O que fazer quando o dia mau chegar, quando a tristeza bater a nossa porta, quando nós nos depararmos acerca deste mal? Entenda, o dia da angústia acontece com todo mundo. O Salmo 86, o verso 7, ele mostra isso, vai dizer que não tem ninguém que escape nesse dia da angústia. Mais cedo ou mais tarde, ela vai vir. Mais cedo ou mais tarde, ela vai bater a porta da nossa casa. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se alojar, vai se instalar. Agora, a questão toda é essa. Pelas Escrituras, nós sabemos que ela vai vir. Mas nós temos nos preparado para esse dia. Porque se nós não tivermos preparo, nós corremos um sério risco e somos um forte candidato a sucumbir no dia da angústia. Olha o que é que diz o Salmo 86, verso 7. No dia da minha angústia. Ele está dizendo o quê? No dia da minha angústia. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: todo mundo passa angústia e as angústias da vida são inevitáveis. Ela vai vir. No dia da angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Tem três coisas aqui que a gente vai destacar nesse Salmo 86, verso 7. Agora, a primeira coisa que a gente tem que ver é que Deus deseja que os servos deles, que são fiéis, clame a Ele no dia da angústia. Olha o que é que diz o Salmo 50, verso 15. Agora, por que Deus deseja que nós clamamos a Ele no dia da angústia? Porque Deus deseja nos ouvir, atender a nossa oração, para que o seu nome seja conhecido. Conhecido como um Deus que livra o seu povo. Olha como eu estou falando de angústia. Olha o que é que o Salmo 50, verso 15 começa. Invoca-me no dia da angústia. Olha como é que esse texto é lindo. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha o que é que o salmista está dizendo aqui. Aqui é um diálogo lindo entre o salmista e Deus. E Deus está dizendo para o salmista: invoca-me no dia da tua angústia, porque ela é inevitável, ela vai vir. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Porque a gente tem que entender algo aqui. Nós temos que entender aqui que Deus deseja atender nossas orações, ajudar-nos a ter seu nome conhecido como Deus que livra o seu povo. Um dos objetivos de Deus escutar o nosso clamor no dia da angústia é para que o nome dele seja conhecido como Deus que livra o seu povo. Lembre-se que nós estamos falando sobre angústia. O Salmo 86, ele começa a falar sobre o quê? Angústia. E ele vai falar sobre angústia. Agora, ele vai dizer que a primeira coisa que acontece, que essas angústias são inevitáveis, nós vamos ver que quando acontece isso, muitas vezes falta o que na vida das pessoas? Confiança. Perseverança. Porque a angústia, ela precede algumas coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, a angústia, quando ela chega e ela se instala, ela traz com ela uma tristeza, ela traz desesperança, ela traz uma certa incredulidade, resistência, e essa tristeza ela se torna tão profunda que ela pode se tornar uma depressão em último nível. Analisemos rapidamente a vida de Elias no capítulo 18 e 19 de 1 Reis. Nós não vamos ler por causa do nosso tempo, mas vamos analisar aqui. Depois vocês leem com mais atenção. Elias é entoado na Bíblia como o profeta do fogo. Aquele homem que tem tanta intimidade com Deus que quando ele clama o fogo desce.
Acabe mandava de 50 a 50 a guarnição para poder prender Elias. E ele disse: eu sou o homem de Deus, que caia fogo sobre esses homens, que consuma. A Bíblia diz que caía fogo constantemente e consumia os homens. Ele desafia 450 profetas de Baal e ele vence no monte de Deus. Antes, a Bíblia vai dizer, antes que ele termine a oração, a boca dele ainda está em movimento. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Elias e enviou fogo sobre a terra, enviou fogo sobre o holocausto. Agora, depois que esse episódio é feito, que Elias desafia 450 profetas de Baal, ele desafia Acabe, que era um presidente da época, que era o governador do estado, que era o líder da nação. Ele não só desafia os 450 profetas, mas desafia o governo e desafia Jezabel. E quando ele desafia isso, nós percebemos que ele está cheio de autoridade, revestido pelo poder de Deus e ousadia. Mas esse mesmo homem de fogo, de autoridade, de ousadia, na unção do Espírito, corajoso, destemido, ele agora vai receber um recado da mulher. Jezabel manda um recado para ele dizendo assim: amanhã, essa mesma hora, o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer contigo. Agora, olha o peso da palavra. Ele ouve isso e automaticamente a Bíblia vai dizer que ele vai fugir para poder escapar com a sua própria vida. Ora, ele é um homem que venceu 450 profetas de Baal, desafia Acabe, desafia a própria Jezabel, a ponto que ele fala em 1 Reis 17, verso 1, que conforme as minhas palavras não choverá. Não choveu durante 3 anos, 6 meses. Mas esse homem, que é um homem épico, durante toda a história do cristianismo, um homem que é respeitado pelos judeus até hoje, é um homem que tem medo. E agora, por uma palavra de Jezabel, ele se refugia. E aí ele vai viver no riacho do Querite, e aí ele vai tomar água de lá, e um corvo vai trazer pão e carne para ele durante o dia. E aí ele começa lamúrias, reclamações, dizendo o seguinte: só eu que fiquei. Deus falou para ele: não só foi você não, ficou 7.000 que ainda não dobraram seus joelhos. Você ainda está na dor, porque o corvo está trazendo pão e carne, e eles só estão comendo pão e água. Mas você vai ver a tristeza que se aloja, tão grande a angústia no coração de Elias, que mais tarde Elias está numa tristeza tão grande, que a Bíblia diz que o anjo vem e dá pão e água para Elias. E qual é a reação dele? Qual é a reação dele comer pão e beber água? Qual é a reação que ele deveria de ter? Agradecimento. Levantar-se, agir, tomar uma decisão, ter iniciativa. É comer e dormir. E aí a Bíblia vai dizer que pela segunda vez ele come e bebe de novo. E aí o anjo vem para ele: come e bebe, porque muito comprido será o teu caminho. Elias está agora alojado dentro de uma caverna. Ele agora chega no pior estágio que tem de uma doença da depressão. Ele está triste, arrasado, angustiado, estou falando de angústia, deprimido. A ponto que, se Deus não vem ter com Elias dentro da caverna, ele vai sucumbir e ele vai morrer. Porque existe um momento que não vai adiantar anjos vir. Existe um momento que não vai adiantar gente orar por nós. Existe angústia tamanha na vida de pessoas que não vai adiantar fazer campanha de segunda a sexta-feira na igreja e depois vir orar na casa da pessoa. Existem angústias que se alojam de tal natureza, de tal proporção na vida do homem, que se Deus não vier ter com ele, ele sucumbe. E aí Elias se aloja dentro da caverna. Deus vem até Elias, se manifesta por eventos da natureza, eventos que Elias conhecia. Deus vem com a voz mansa e delicada e Deus manda Elias fazer uma coisa: sai da caverna. O que é a caverna para Elias? É a caverna do medo, caverna da solidão, é a caverna da angústia, é a caverna da depressão, é a caverna da insatisfação. Deus está dizendo: sai daí, porque aí não é o teu lugar. A angústia chegou na vida desse homem, se alojou, se instala, e ela vai criando e gerando proporções na vida dele, de tal natureza que ele agora está dentro de uma caverna, com medo, está entristecido, angustiado e está pedindo até a morte.
Deus vem para ele, vem nele, vai restaurar ele. Vem uma voz mansa e delicada e fala: sai, o que é que tu está fazendo dentro da caverna? Sai daí, Elias. Quando Elias sai, Deus vai falar: cinge os teus lombos. Então, naquele momento, Elias é restaurado. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que o dia da angústia, ele vem e ele chega e ele se instala. Lembra Jó? Jó viveu tempos de angústia. Angústia de tal natureza que ele desejou a morte antes do próprio nascimento dele. Porque a primeira coisa que a gente tem que ver é que as angústias da vida são inevitáveis. Por isso que Davi começa dizendo: no dia da minha angústia, ela vai vir, ela vai chegar ou vai acontecer. Se não aconteceu, nós temos que nos preparar. Elias passou dia de angústia, Abraão passou dias de angústia, Jó passou dias de angústias terríveis, Jesus, em Mateus capítulo 26, passou dia de angústia, que ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Vamos para Mateus 26, verso 38. Agora a questão toda é essa, que Jesus experimentou seus maiores momentos de angústia quando esteve no jardim do Getsêmani. Entenda, a angústia, ela vem para todos, nem Jesus escapou dela. Agora, o que fazer quando esse dia chegar? Essa é a questão. O que fazer quando ele chegar? Mateus 26, verso 38. Vamos ler. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa palavra triste até a morte é angústia. É uma tristeza profunda que Jesus está sofrendo. Ele vai 3 vezes nos discípulos em Pedro e disse: vigiai comigo em oração. Todos eles estão o quê? Dormindo. Por quê? Porque o dia da angústia é só você e Deus. Porque no dia da angústia não tem amigos. Porque no dia da angústia não há dinheiro que te livre dele. Porque no dia da angústia você vai ter que fazer como Moisés, subir ao monte sozinho com Deus. Moisés subia para o monte com Josué. Só que quando era para estar com Deus sozinho, quando era para estar com Deus, Deus falava assim: deixa Josué no pé do monte e sobe você sozinho. Porque no dia da angústia, cartão de crédito não resolve, costa quente de amizade de outras pessoas não resolve, influências não resolve, ciclo de amizade não ajuda, e as pessoas mais próximas de nós não podem solucionar os nossos problemas. Porque no dia da angústia vem um sono pesado para que possamos ficar sozinhos com Deus, porque Deus quer que você clame. Jesus não se livrou do dia da angústia. 3 vezes ele vai nos discípulos. 3 vezes os discípulos estão dormindo. Porque ele tinha que viver aquele momento. Porque o dia da angústia é um preparatório para a cruz. A cruz não é vencida quando os pregos são cravados. A cruz é vencida no jardim. O jardim é o momento da decisão. Os pregos, coroa de espinho, chicoteada, cuspe no rosto, escárnio dele, aquilo ali era só simplesmente algo que já deveria acontecer. Quando eu falo simplesmente, não é porque não tem algo no sofrimento ali. Mas é que eu quero dizer que a decisão foi no jardim. De tal natureza que Jesus disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ali era o preparatório para a cruz. Ali era o preparatório para a coroa. Ali era o preparatório para os cravos nas suas mãos. Ali era o preparatório para ele ouvir tudo e ficar calado como ovelha muda. Se você no dia da angústia, se você não tiver reservas em Deus, você não vai suportar. As angústias, disse Davi, são inevitáveis. Olha como é que ele começa. No dia da minha angústia, ela vai vir. De que natureza vamos reagir? É isso que eu quero ensinar para vocês. Como reagir no dia da angústia? Segunda coisa que a gente vai observar no texto, no mesmo capítulo que a gente está lendo, capítulo 86, verso 7. E é importante você entender o seguinte, que no dia da angústia, você tem que saber, você tem que estar preparado para quando esse dia chegar.
Porque Paulo vai dizer em Efésios 5, verso 15 e 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, são dias de angústias, são dias trabalhosos. Segunda coisa, que no dia dessa angústia, e a gente está falando de angústia, ele está falando de clamar a Deus, o salmista, ele vai ver dentro desse episódio que ele está vivendo, dentro dessa angústia, ele vai ver na angústia nenhuma tristeza. Ele vai ver aqui uma coisa que nós não, a maioria das vezes não conseguimos enxergar e nem ver. O que é que Davi vai ver? Davi vai ver o seguinte, uma alternativa. Qual é a alternativa que Davi vê no dia da angústia? Está no próprio verso. Primeiro vai dizer, no dia da minha angústia, e depois vai dizer, clamo a ti. No dia da angústia não é dia de ficar calado. Dia da angústia não é tempo de ficar engessado e nem neutralizado. Dia da angústia é tempo de clamar. Agora, o que é clamor aqui no Salmo? O que Davi está dizendo? Davi está dizendo que esse clamor aqui foi proferido aqui em alta voz. Que esse clamor aqui que ele está falando foi uma espécie de grito, de implorar, de suplicar a graça, a bênção e a presença de Deus. Existe um momento que nós vivemos pelo menos 2 momentos no tempo de crise e de angústia. Nós vivemos o tempo de Davi, do Salmo 86, e nós vivemos um tempo de Paulo em Atos 17. Qual a diferença? Existe um momento que nós temos que ficar em silêncio. Nós temos que esperar o tempo oportuno. E existe um momento que nós temos que fazer como Davi. Existe um momento que nós temos que clamar em alta voz. Você pode me dizer, Deus é surdo? Não. Mas Deus quer ouvir o seu povo. Deus quer ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Deus quer que você rasgue a sua alma. Vamos para o livro de Atos e vamos ver o que é que acontece lá em Atos 17. Paulo está pregando o Evangelho e Paulo agora começa a ser espancado e apedrejado. E é interessante, Atos capítulo 14, verso 19. E é interessante entender que esses homens aqui vai batendo em Paulo de tal natureza que Paulo, ele fica praticamente como morto. Os judeus que estavam atirando pedra em Paulo, batendo em Paulo, e Paulo aqui recebe todo tipo de malefício. Desde mãozada na orelha, de pescotapa, de paulada, de pedrada, de tudo. Aí a Bíblia diz que para eles parecia que Paulo estava morto. Então eles arrastam Paulo para fora da cidade. Os amigos de Paulo pegam Paulo. Paulo percebe que agora não tem mais ameaça ali em volta. Sacode a poeira, vai para a cidade e no outro dia sai pregando. Só que no tempo de perseguição e de angústia de Paulo aqui, Paulo tem que ficar quieto. Porque se ele não esperar o tempo de Deus, ele morre. O que é que diz o texto aí? Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquias e Icônios, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Paulo não era besta. Paulo sabia que se ele se mexesse, fizesse um movimento em falso, os caras iam terminar de matar ele. O que é que Paulo faz? Os caras bateram, apedrejaram, e aí você vai entender uma passagem de 2 Coríntios 11, 25, que Paulo vai falar que uma vez ele quase foi morto, apedrejado. É em 2 Coríntios 11, 25, que Paulo está fazendo menção desse episódio que aconteceu. E agora, entenda algo. Paulo agora ele vai ter que ficar o quê? Quieto. Agora, eu posso imaginar Paulo da seguinte natureza: os caras batendo em Paulo, esbufetearam Paulo, jogaram pedra em Paulo, 2 Coríntios 11, 25. O que é que Paulo está dizendo aí? Fui 3 vezes fustigado com varas e uma vez apedrejado em naufrágio. 3 vezes, uma noite e um dia passei... Não, agora só lê. Começa a ler de novo. Você leu corrido. Fui 3 vezes fustigado com varas. Sim, agora... Tem algum ponto e vírgula, alguma coisa? Ponto e vírgula. Ah, e o outro? E uma vez apedrejado. Tem o que aí? Ponto e vírgula. Pronto. Então Paulo está falando de acontecimentos diferentes.
Segunda coisa que Paulo está dizendo, que quando ele fala que foi apedrejado, ele está fazendo menção de Atos 14, verso 19. Está falando, fui apedrejado, quase morri. Então, ele vai ficar em que posição? Como morto. Porque existe um momento que você tem que ficar quieto, calado, esperando o momento de Deus. Paulo entende isso. E só depois que as pessoas que tentaram matar Paulo, que saem, e eu posso até ver Paulo aqui, depois de receber aquela surra, quietinho na dele, segurando até a respiração, e daqui a pouco Paulo percebe aquelas pisadas se distanciando. E quando ele percebe que as pisadas estão distantes, ele vai abrindo o olho devagar. Ele olha, vê os camaradas lá longe, aí ele abre o olho, os irmãos ajudam Paulo, ele levanta, sacode a poeira, sai no outro dia está pregando. Porque ele entende que existe tempo que você tem que ficar quieto. Esperar Deus agir. Só que existe um momento de Davi, que você clama, que você abre a sua boca, abre o seu coração, se rasga diante de Deus. Davi estava falando isso sobre o clamor. Davi estava dizendo, segunda coisa, no dia da angústia, nós temos alternativa, e essa alternativa ela é louvável. Qual a alternativa que Davi vai dizer? Eu clamo a ti. Clamar no dia da angústia. No dia da angústia não é tempo de retroceder, não é tempo de desanimar, não é tempo de desistir, não é tempo de voltar para trás, não é tempo de você falar, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de Deus, eu vou desistir porque eu já lutei, porque eu já insisti. Não. Davi está dizendo que no dia da angústia é um tempo oportuno. É um tempo que ele vai dizer aqui, é um tempo de oportunidades. E Davi vai dizer mais, que tem alternativa. Qual é a alternativa que ele vai mostrar? Clamar. Lê de novo o Salmo. No dia da minha angústia, clamei a ti, porque me respondes. No dia da minha angústia, primeiro coisa. Segundo, clamo a ti. O que é que você vê diante das crises da angústia? Como que reagimos? Eu falei para vocês que eu vou instruir vocês nessa como reagir no dia da angústia. Olha Davi. Começa o salmo angustiado, triste. Mas ele vai passando o tempo. Um dia desse eu preguei aqui para vocês no Salmo 56, mostrando que a fé substitui o medo. Davi agora no Salmo 86, verso 7, Davi começa a oração angustiado, triste. Só que no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das crises, Davi consegue enxergar a coisa que poucas pessoas enxergam. O que é que Davi vê? Alternativa. O que é que você vê, irmão, quando você está angustiado? O que você vê, irmão, quando você está triste e angustiado? A irmã Leomara, o que é que você consegue enxergar quando você está dentro do olho do furacão da angústia? Como vocês reagem no dia da angústia? O que fazer quando ela chegar? Porque o salmista vai dizer, ela vai chegar. Porque as angústias são inevitáveis. Ele está dizendo, no dia da minha angústia, ela vai vir. Agora, no dia da nossa angústia, nós temos que fazer como ele. Nós temos que ver o quê? Nós temos que ver alternativa. Nós temos que ver oportunidade. Nós temos que enxergar além da crise. Nós temos que ver além do que outras pessoas costumam ver. Nós vemos em Deus soluções. Mas tem gente que é tão negativo que tudo que acontece é ruim, é derrota, é destruição, não tem jeito, não vou dar conta, vou desistir, vou parar, isso não é para mim. Davi não. Davi está dizendo, eu fui assolado por angústia, mas eu tenho alternativa, eu não vou ficar parado, eu vou tomar decisão, eu vou tomar iniciativa. Lembra-se dos quatro homens que levam um paralítico até Jesus? Chega lá, a porta está lotada, não tem como entrar. E o que é que esses homens fazem? Eles sobem ao telhado, destelham o telhado e descem o homem até lá.
Qual é a resposta de Jesus para os 4 homens? Não é para o paralítico, é para os 4. Pelas fé deles. Jesus disse, olha o que é que o texto vai dizer. E vendo-lhes a fé. A fé de ambos. Porque no dia da angústia, nós precisamos disso. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. Iniciativa. Eles não ficaram neutralizados diante da circunstância do amigo, diante da multidão que estava arrojada na porta e diante de lugares que não poderiam entrar. Eles viram solução, eles viram que Davi viu uma alternativa para o seu amigo. A porta não dá para entrar, só tem uma porta, não dá. As pessoas não querem dar licença, não querem abrir espaço. Ele ora em volta, coisa que as pessoas não vão ver. Sobe ao telhado, destelha o telhado, chama a atenção de Jesus. Desce o amigo lá, porque no dia da angústia e da crise, eles vêem a alternativa. O que é que você vê no dia da angústia? Você tem que ver com Davi. Alternativa. Vamos para o Salmo 20, verso 7. O que diz aí? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor nosso Deus. Então, entenda algo. Que é a Deus que nós devemos clamar no dia da angústia. Nós não vamos ter tempo, mas seria bom depois você notasse o Salmo 121 e o Salmo 46. Vocês vão ver episódio de homem angustiado, passando apuro, mas que no dia da angústia eles clamaram a Deus. Então no dia da angústia não é tempo de ficar isolado, é tempo de clamar a Deus, é ver alternativa, é enxergar o que as pessoas no normal não conseguem ver, é ver além da circunstância, da crise, do problema, das adversidades, é não confiar no que eu tenho, no que eu posso, nas minhas amizades, mas como disse o salmo que você leu, confiar no Senhor. Porque uns confiam em homens e outros em cavalos. Outros confiam naquilo que tem, naquilo que pode. Mas nós confiamos e fazemos menção do nome do Senhor. Olha a diferença. Porque a suficiência não está em mim. A minha suficiência não está nas pessoas que eu conheço. A minha suficiência não está no dinheiro que eu saco do dia 5 para o dia 10. A minha suficiência está em Deus. Não é naquilo que eu tenho, não é naquilo que eu posso, não sou no centro da minha amizade, mas é em Deus. Deus é o centro da minha confiança. Porque chega momento que Deus faz como fez com Israel. Leva para o deserto, e no deserto não tem UPA, no deserto tem hospital de base, no deserto não tem açougue, no deserto não tem padaria, no deserto não tem supermercado, no deserto não tem shopping, no deserto não tem feira. Os recursos das pessoas são esgotados. Lembre-se, Israel sai do Egito e sai com ouro e prata tão rico no deserto. Mas o que adianta ouro e prata no deserto sem nada para comprar? Deus estava dizendo, vocês saíram de lá abastado, com a mão farta. Mas isso não vale nada, porque os recursos de vocês estão esgotados. É vocês e eu. Interessante que ninguém morre lá no deserto por falta de hospital, ninguém morre por falta de pão e ninguém pega uma pneumonia por falta de roupa, porque Deus cuida, vela e protege durante 40 anos, mostrando que Ele é a suficiência do povo e nos mostrando que Ele é a nossa verdadeira confiança e suficiência. Última coisa que o salmista vai ver. Primeiro, ele vai dizer que no dia da angústia as angústias são inevitáveis. Segundo, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai ver? Ele vai ver alternativa. Ele vai ver alternativa e essa alternativa é louvável e correta. Clama a ti. Terceira e última coisa que Davi vai ver. Uma gloriosa experiência que Davi tem. Olha o que é que ele vai dizer. Porque tu me respondes.
A angústia ela tem uma proporção muito grande, que quando ela chega, a tristeza chega junto com ela a dúvida, a incerteza e a incredulidade. E é nesse momento que você tem que ter certeza e convicção. Agora, o que dá certeza e convicção são experiências que nós vivemos na vida. As experiências são necessárias. As lutas são necessárias. Lembre-se que a gente está no Salmo 80 e quanto? 6. Mas lembra no Salmo 50 e verso 15 que Davi está falando? Que Deus está falando para Davi? Clama a mim e eu vou te responder e tu vai me glorificar. Davi acumula com o passar da vida cristã de anos experiências maravilhosas. Agora este homem que é assolado de novo, porque a angústia não vem uma vez só, mas este homem que é assolado de novo pela tristeza e pela angústia, ele lembra-se de experiências que ele teve que marcaram a sua vida. E agora ele tem convicções. Ele começa no Salmo dizendo, no dia da minha angústia. Mas ele vai dizendo que no dia da angústia ele tem alternativa. E depois ele vai dizer que no dia da angústia, no dia triste, no dia solitário, no dia de lágrimas, no vale de Baca, que vale de Baca é vale de lágrimas, ele vai dizer, eu sei que o Senhor vai me ouvir. Quando você se ajoelha, quando você vai se prostrar diante de Deus na crise, você tem convicção que Deus está do teu lado, ouvindo o teu clamor e a tua oração. Porque é essa convicção e a certeza que vai trazer resposta de Deus ou não. Nem que seja para sim ou para não. Mas você tem que ter uma convicção no dia da angústia. Qual a convicção que eu tenho que ter? Ele está me ouvindo. Lembra de Isaías 59? As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus é um Deus que ouve, as mãos estão estendidas e Ele tem prazer de andar conosco no dia da angústia. E as angústias são necessárias. Agora, no dia da angústia, você tem que confiar inteiramente no Senhor. Entendendo e sabendo que Deus é um Deus que se compadece de nós, que se interessa pelos nossos problemas e que quer nos ajudar a resolver o problema. Ele quer ser parceiros nossos. Ele quer ser amigos nessa caminhada. Ele quer aquele que tira a angústia, que tira a tristeza, como no caminho de Emaús. Ele quer trocar a angústia, a tristeza, a solidão do caminho de Emaús por pastos verdejantes. Só que para isso o nosso coração precisa estar aberto. Para isso a nossa mente precisa de fato acreditar, o nosso coração precisa crer que Deus está conosco. Ainda que o mundo esteja contra nós, ainda que a terra se mude, se transporte para o meio dos mares, ainda que nós estejamos cercados de adversários, de inimigos, ainda que estejamos dentro da cova do leão, Ele está comigo. Ainda que possamos ser jogados dentro da fornalha, mas como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não temos necessidade de responder coisa alguma, porque se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar, porque Ele está conosco. E qual é o resultado? Qual é o resultado? Aquece a fornalha, quem é que está lá no meio? Jesus. Jesus está no meio da fornalha, porque Jesus, nos momentos mais difíceis, Ele está no nosso meio. É dentro da caverna com o leão, é dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, é dentro da caverna com Elias, é no jardim com Jesus, no Getsêmani, é na cruz do Calvário, do Gólgota. Ele está conosco. Por isso que Jesus disse em Mateus 28:20, estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Você tem essa convicção nessa manhã? Que quando a angústia bater na sua porta, você não vai se desesperar, vai se revoltar contra Deus, mas o seu coração vai estar dobrado diante